A corrupção é um mal que aflige o mundo inteiro. As Nações Unidas fez uma convenção contra a corrupção assinada por diversos países para fortalecer a cooperação internacional e para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo inteiro. Nós vamos conversar hoje sobre a corrupção e o combate a ela com o professor e consultor Marco Zassi. Olá, Marcos, seja bem-vindo ao Cidadania, muito obrigada por participar aqui conosco. E vamos começar, então, pelo começo. Explica para a gente o que é corrupção. Bom, quero agradecer a oportunidade, Roberto. E, assim, corrupção é uma coisa simples, né? E sempre tem... Às vezes a gente questiona, né? Às vezes eu comento com as pessoas assim... A gente cobra, né, dos nossos governantes uma questão de ética, de uma postura, né, de gestão, e às vezes a gente comete os pequenos deslizes também com relação a isso. Então, cada vez que você compra um equipamento sem nota para capturar um sinal de uma empresa de televisão, que você falsifica um documento, que você falta no trabalho e pede um atestado médico falso. Então, são atitudes, né, que as pessoas devem ter, e a gente fala assim, uma postura, uma mudança na forma de se fazer as coisas. Então, a corrupção, ela acontece a todo momento, porque sempre tem alguém oferecendo uma facilidade e alguém criando uma dificuldade para que o processo possa ocorrer, né? E às vezes eu até comentei outro dia, para a gente ser politicamente correto, uma aluna disse, professor, mas a propina acontece em todo quanto é lugar. Eu falei, não, existe um comissionamento para agilização de processos de difícil solução. É você criar uma dificuldade para criar facilidade. Então, a questão da corrupção, ela tem que ser uma coisa que as pessoas precisam entender que é fazer o correto, não o mais fácil. Entendeu? Então, é um contexto que a gente trabalha sobre ética, conduta e comportamento. É interessante esses exemplos que você citou, né, das pequenas corrupções, porque existe uma tendência de achar que a corrupção é do outro, a corrupção é do governo, dos políticos, mas assim, essas pequenas coisas que a gente faz também são corrupções, né? Assim, quando já desde criança, né, não faz o dever de casa, inventa uma desculpa, ou diz que está doente para não ir para a prova, tudo isso já é ali um embrião, começo de atitudes de corrupção. É uma questão até de conduta, você assumir que não fez aquilo. Isso falta às pessoas, né, na realidade. O que acaba acontecendo com uma questão da corrupção, a gente tem que pensar num processo antes. É um modelo de comportamento, né? Que eu falei que ética não se ensina no trabalho, ética não se ensina na escola, se orienta. Porque isso tem que vir de casa, porque o exemplo vem de quem faz o processo em casa. Então, se o pai e a mãe não têm uma postura, se criam umas ferramentas para justificar a não realização de alguma coisa, o filho aprende isso, né? Que a gente diz que o exemplo vem de casa. Então, dentro das organizações, a gente tem essas dificuldades que as pessoas já vêm com hábitos, né? Hábitos frágeis do seu dia a dia. Então, assim, se você não atravessar fora da faixa, né? Porque de repente você atravessou fora da faixa, você pode ser atropelado, vai causar um problema para quem te atropelou, né? Então, você de repente não estacionar numa vaga do idoso ou cadeirante, mesmo sem que não faça parte disso. Há pequenas atitudes que você até comentou que são essenciais para isso, e as pessoas precisam entender o seguinte: errei, fala que errou, assuma que errou, não conseguiu fazer, e às vezes é muito mais fácil criar uma desculpa, e eu falo isso para os meus alunos, vocês perdem muito tempo justificando a não realização de alguma coisa do que assumir que errou e fazer o correto, né? Que essa questão de a pessoa eu não sou corruptível. Como que você faz? Eu não aceito propina, tá, mas você aceita convencer a pessoa, porque às vezes não é só corrupção, não é só financeiro. É você fazer alguma ação que pode causar algum dano para alguém e até na imagem das pessoas, né? Então, é um princípio básico de conduta, né? De postura, de você ter uma linha que você faça sempre o que é certo, né?
É o que eu falo, não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você. E quais são os desdobramentos, os impactos da corrupção na sociedade? Então, essa é a outra coisa, né, que me deixa... Às vezes a gente dá muita aula, e aí os alunos vêm questionando a gente, às vezes até em reuniões de clientes também as mesmas coisas, né? Porque eu falo assim, olha, não é porque um outro faz errado que eu vou fazer também, né? Então eu sempre dou isso como exemplo, não é porque o meu vizinho ao lado faz uma coisa errada que eu tenho que fazer. Então, às vezes, a questão de como a coisa é demonstrada, né? Essa facilidade. E tem uma coisa que também que causa algum dano, impunidade, né? Dependendo, às vezes, da situação, a impunidade também fala, pessoa não vai dar em nada, né? Então, se a gente não fizer alguma coisa para que essa questão das pessoas entenderem que todo mundo tem que fazer o correto, né? E é difícil você ser correto no lugar onde as pessoas não querem fazer o correto. Sabe? Às vezes a gente é chamado de bobo, chamado de tonto, e isso é que as pessoas não entendem, que é você ser correto, ser honesto com você mesmo. Né? Que aí as pessoas dentro da sociedade vê os outros fazendo errado e querem fazer também, porque pode estar fazendo e nada acontece. Então, eu acho que a maneira como as pessoas convivem no dia a dia, né, levam as pessoas a fazer o errado. Então, você tem que fazer uma coisa diferente para que as pessoas entendam que aquilo é certo ou é o errado. E é difícil, né? Principalmente quando a pessoa tem uma necessidade, uma dificuldade, às vezes ela deixa de lado tradições, questão da honestidade para aquele propósito. Só vou fazer agora, não vou fazer mais. São as verdadeiras exceções, né? E quando chega assim em grande escala, né, desvio de muito dinheiro, por exemplo, grandes quantias, às vezes existe uma certa impressão assim que esses crimes de colarinho branco, assim, eles são meio distanciados do impacto final. Não se tem essa noção que assim, esse dinheiro que é desviado, ele mata, ele causa morte, porque a corrupção mata. E assim, porque você tira o dinheiro de um propósito, né? Porque qual que é a função do Estado, né? A função do Estado é dar suporte para que a população possa viver de uma maneira mais condizente, né? Dentro dos padrões. E cada vez que você tira o dinheiro de alguma coisa, você está deixando de investir numa outra questão que seria para essa própria pessoa ou para o seu familiar. Né? Então, o que acontece? O hospital não tem condição, mas você fez tudo errado e tirou dinheiro do governo, não conseguiu repassar para o hospital. Então, você está se tornando vítima da sua própria ação. Né? E é uma coisa que a gente vê muito, que eu já vi gente falando, não, se tudo que se desvia de corrupção no país fosse usado para dentro do país, nós estávamos melhores. Com certeza. Né? Nós tínhamos aí feito todo um trabalho de mudança. Nós estamos tentando mudar esse conceito, né, da integridade, da honestidade, e a gente estava fazendo um trabalho legal. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia escancarou de novo que as pessoas não pensam na população. Eles aproveitaram uma oportunidade, né, que nem todo mundo fez isso, vamos deixar bem claro, mas algumas pessoas aproveitaram a oportunidade que a licitação não era necessária e nós vimos no que deu. Né? E ainda bem que a mudança aconteceu, porque isso foi identificado rápido, porque até um tempo atrás demorava-se muito para identificar um caso como esse. Né? Então já tem aí alguns impeachment, alguns afastamentos, porque a questão do governo no monitoramento, todo no controle, melhorou e muito, mas ainda temos muito a fazer. Mas então, na sua avaliação, esse monitoramento, essa fiscalização melhorou? Melhorou. Temos muito a fazer ainda, mas melhorou e muito, né? Porque a gente demorava-se muito, né? Essa questão, né? Até como você comentou na abertura, né? Da ONU. Hoje, por exemplo, se alguém faz uma operação de lavagem de dinheiro no exterior, a troca de informações é muito rápida. Então, essa informação que demorava muito, porque você tinha que passar pelo Itamaraty entra em contato para quebrar o sigilo, para voltar, demorava muito. Hoje não, hoje essa cooperação internacional está facilitando muito, né, a obtenção de informações, até para a gente tentar fechar esse cerco em cima dessas pessoas sem índole.
né? E aí essa operação, então, veio dessa Convenção das Nações Unidas, que então os países estão trocando mais informações, acompanhando, e que, inclusive, que é uma coisa necessária, né? Porque, realmente, com a globalização, né, assim, é muito rápido mandar o dinheiro para longe, então, e agora isso está, assim, esse rastreamento está funcionando melhor. Está funcionando melhor. Hoje nós temos aí toda uma questão do monitoramento feito das transações, o próprio Banco Central, SUSEP, a própria ANS, a Previc, a CVM, todos eles mudando a questão do monitoramento das transações, né, financeiras, reduzindo o valor de movimentação. Então, tudo isso hoje está sendo monitorado para que a gente possa ter uma rapidez no monitoramento e facilitar essa questão, né, de entendimento dessas transações. Porque é o seguinte, viu, Roberto? O grande problema é que, às vezes, as empresas que fazem isso, elas são muito bem assessoradas. Então, eles conseguem criar um fator de honestidade numa operação ilícita que é difícil para a gente saber se o dinheiro é proveniente de um ato ilícito, de uma operação de corrupção, de transações de desvio. É difícil porque elas são muito bem assessoradas em transformar a realidade desse dinheiro dentro do mercado. Então, é o que a gente tenta fazer no trabalho. Eu já trabalho com isso desde 2002, que era com prevenção à lavagem de dinheiro. E era muito difícil a gente fazer isso. Hoje mudou muito. Então, hoje toda a tecnologia, tudo isso está facilitando para a gente poder ter um país onde a informação ilícita é identificada com maior rapidez. Então, você, como já está aí há esse tempo, você acompanhou, né, a Lei Anticorrupção, que é de 2013. O que ela trouxe, o que mudou com a lei? É bom deixar bem claro que a lei ela foi implementada às pressas, porque a OCDE ia excluir o Brasil de operações no exterior. Então, nós seríamos penalizados por não termos uma política de anticorrupção. Então, ela foi implementada às pressas e depois veio o decreto 8.420, no ano seguinte, para organizar a questão de licitação, de concorrência pública, para criar as regras, né, melhorando tal, a outra de licitação, que era a 8.666, né? Então, ela estava mudando essa questão para melhorar. Então, o decreto ele veio para dar suporte para a lei anticorrupção, porque ela veio com vamos dizer assim, alguns trechos não muito claros, então ela veio para melhorar esse processo. Então, todo o nosso processo de anticorrupção está embasado em cima dessa lei, a questão das mudanças da lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, tudo isso para poder ter fechar o cerco com empresas que pretendem fazer, ou próprio órgãos governamentais, com questões de operações ilícitas ou fora do padrão que a gente fala, né? Porque é chato, às vezes a gente tem que provar que realmente a operação é ilícita. Então, às vezes dá trabalho, porque tem empresas registradas, movimentações com nota, e dá um trabalho para você comprovar que a operação não foi feita fora do padrão. Nós brasileiros temos uma certa tendência a achar que a gente, né, que aqui corrupção só tem aqui, que isso é uma coisa de brasileiro. Como é que a nossa lei anticorrupção se compara com as outras leis? E como é tratada a corrupção mundialmente em comparação com o Brasil? Então, assim, obviamente que nós temos países, né, onde a legislação ela é mais pesada, ela cobra, né, então ela tem uma prestação de contas diferentes. Outros países também estão querendo mudar essa questão. A gente tem feito, por exemplo, agora com a internet, né, nós estávamos comentando isso, eu tenho feito muita live com o pessoal de Angola, que estão querendo mudar o processo sobre a questão da corrupção. Eles falam assim, nós temos muito a copiar o Brasil na melhoria. Então, a gente também, para alguns processos, estão sendo utilizados como exemplo, né? Então, nossas ferramentas aqui de monitoramento. Só que, assim, no mundo, acontece muito que é o seguinte, a corrupção ela acontece em qualquer lugar. A diferença é a punição, né? Então, eu vou até usar um modelo de empresa privada, até para que ninguém fique magoado com o que eu vou falar. A Enron, né? A Enron nos Estados Unidos fez desvios, fraudes de balanço, acabou quebrando a própria empresa, quebrou a Arthur Andersen, que era uma das grandes empresas de auditoria. E o CEO
tomou 20 anos de prisão. Ele já está preso desde 2006, então já está 14 anos preso. Tá? E vai cumprir mais 6 anos de prisão e não vai sair por bom comportamento. O CFO fez delação premiada, igual acontece aqui, entregou todo o esquema, ficou preso por 5, 6 anos. Tá? E aí, o que acontece? Aqui no Brasil, nós tivemos algumas empresas que fizeram operações parecidas, e o que aconteceu com a diretoria? Né? Então, às vezes, as ferramentas são as mesmas, mas o processo das ferramentas está sendo diferenciado. Então, precisa, e eu digo para todo mundo, no Brasil, a gente precisa começar a punir algumas empresas exemplarmente, políticos também exemplarmente, por quê? Se eu fizer isso, todo mundo vai entender. Se eu fizer errado, eu vou sofrer a mesma punição. Então, a diferença é a legislação e como ela é aplicada. Tá? Então, todos os países têm essa questão, mas a punição ela é mais efetiva em alguns lugares, outros não. Então, quer dizer que tem países também que, às vezes, nós temos alguns problemas e a gente vai tentando ajustar isso e não fazer da mesma forma. E o que está faltando aqui para a gente? Assim, a lei precisa ser melhorada ou ela precisa ser aplicada? Eu vou dizer que ela precisa ser melhor aplicada. Né? Alguns alternativas que para tirar. Então, ela sempre tem uma brecha. Né? Então, essas brechas que acabam causando descrédito para quem quer fazer o correto. Então, a gente, às vezes, precisa que ela seja melhor aplicada. E as pessoas e os órgãos, né, de justiça também auxiliam a gente a usar isso como exemplo para a gente poder, né, porque é a questão do exemplo, né? Se eu faço errado, como que eu vou cobrar de alguém que ele faça o correto? Entendeu? Então, às vezes a gente quer fazer diferente, né, mas não dá. Então, eu preciso entender, mostrar para as pessoas, se você fizer isso, a punição está aqui, né? Então, é sempre isso. Eu preciso mostrar que existe uma punição que você acaba intimidando aquela pessoa que quer fazer o incorreto. Mas em termos, assim, da legislação em si, o texto da lei está bom do jeito que está? Ele precisa ser reescrito ou do jeito que basta aplicar? Não, eu acho que precisa fazer alguns ajustes, né? Então, a gente tem aquela questão, por exemplo, eu vou entrar aqui no método, eu não sou advogado, tá? Eu sou um contador, auditor, compliance officer. Por exemplo, prisão, né? Prisão em segunda instância, terceira instância. A gente precisa colocar como exemplo, porque se a gente prende e depois solta, as pessoas aqui fora falam assim, olha lá, tá vendo? Se você tiver dinheiro e um advogado bom, um bom escritório de advocacia, você não fica preso, né? Então, aí você começa a criar um desnivelamento do processo, sabe? As pessoas têm que entender que esse desnível não pode acontecer. Ela tem que ser igual tanto para o presidente do conselho, de uma organização, como um terceiro que trabalha na entrega de documentos. Cada um dentro do seu porte com o grau de punição. Então, acho que a legislação ela precisa ser melhorada. Eu acho que assim, ela precisou ser implementada. Então, implementamos. Mas vamos sentar, vamos tentar ajustar isso, fazer com que a gente possa criar um processo digno, né? Que as pessoas se orgulhem da nossa justiça, para não ficar essa questão da briga que a gente tem, né? Entre legislativo, executivo, judiciário. Gente, precisamos criar uma sinergia para que o nosso país seja protegido, né? Que o nosso povo entenda que quem está lá está defendendo os nossos interesses, não os seus próprios interesses. Porque senão resulta assim que a impunidade acaba gerando assim o risco vale a pena, né? Assim, porque a pessoa pode sair ganhando. Eu escutei outro dia de um cliente meu. O cara fez delação premiada, entregou o processo, entregou uma parte do dinheiro, está em prisão domiciliar numa praia, né? Assim, cara, mas ele pelo menos entregou toda a operação. Assim, mas, tá aí. É difícil convencer as pessoas internamente que o risco vale a pena. Né? Isso que você acabou de falar. Então, às vezes, é difícil a gente convencer as pessoas a implementar uma gestão de compliance, um programa de integridade, né? Eu falo assim, não, vou atender só o órgão regulador. Eu falo, não, isso aqui é para atender, é para proteger o negócio. O órgão regulador é consequência do que você está fazendo de proteção dos seus sócios, dos investidores, dos colaboradores.
e de todo mundo, né, envolvido com a questão, né? Que nem eu falei outro dia no evento, vocês têm ideia de quantos CNPJs ficaram paralisados por causa do erro, né, de comportamento das empreiteiras? Porque uma empreiteira subempreitava o serviço. Então, várias empresas que dependiam daquilo, fechou, encerrou o projeto, ela parou, teve que mandar a gente embora. A empresa que fazia segurança, a empresa do API, a que entregava marmita, que fazia segurança, sabe? Então, todo mundo acaba sendo afetado, direto ou indiretamente, por essa questão. A corrupção, ela aumenta a desigualdade? Então, essa é uma questão, né, que a gente sempre fala, que assim, que é o cara que é rico já fica mais rico, e o que é pobre fica mais pobre, né? Porque assim, não é só a distribuição de renda, que eu falo para todo mundo, não é distribuição de renda. Eu acho que tem que dar condições para que as pessoas possam ter a renda. Então, quando essa questão por exemplo, hoje no nosso país, nós estamos precisando receber agora empresas de fora para poder fazer obras de infraestrutura, porque as nossas empresas de engenharia não têm mais condição de atender. Porque elas mesmas, né, acabaram com seus processos internos, deixaram muita gente aí sem emprego e criou uma desigualdade, criou problemas que, assim, nós passamos por um 2015, 16 e 17 tentando entender o que aconteceu. A hora que a gente estava começando a pensar na melhoria, aí veio a pandemia, né? Aí falou assim, agora derrubou todo mundo de vez. Então, temos ainda essa questão da desigualdade, porque a renda, que a gente fala, a distribuição de renda não é só dar dinheiro, é dar condição da pessoa trabalhar, progredir, estudar, sabe? Eu, às vezes, até falo, pelo imposto que a gente recolhe aqui, né, na minha empresa, eu ainda tenho que pagar a escola dos meus filhos, eu tenho que pagar assistência médica. Não que o governo tenha que me dar tudo, mas na hora que eu precisaria ter um apoio para essa questão. Então, assim, quando você não tem como fazer isso, como que a gente vai criar uma igualdade e dar escolas com condições, professores com salários dignos? Né? Porque como falta dinheiro, como que eu posso fazer isso? Então, você acaba criando, por uma reação em cadeia, né? Vai cascateando, todo mundo acaba sendo afetado pelo desvio, pelas falhas de gestão. Vamos pensar assim para não ficar, né, muito incisivo isso. Marcos, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Diga e dá uma mensagem, um recado para o nosso telespectador, resumidamente, o que é o mais importante, ou pelo menos o primeiro passo para combater a corrupção? Eu vou comentar uma frase que às vezes eu dou treinamento de código de conduta, né, nas organizações. Eu digo o seguinte: faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Faça o correto, não o mais fácil. Né? Às vezes até agora eu vou parecer um pastor. Não escolha a porta larga, escolha a porta estreita. Ela tem dificuldades, mas você vai sair no final dela com o dever feito. E a questão seguinte: você põe a cabeça no travesseiro e dorme. Né? Então, o nada, meu pai sempre falou, filho, pode te roubar o celular, o tênis, o carro, mas não deixe roubar a sua dignidade. O teu nome, o que você é, ninguém pode roubar. Então, nunca se deixe levar pela facilidade. Pensa o que os seus filhos vão achar de você se alguma coisa der errado. Eu falei assim, Jesus, pai, o senhor não podia ter falado nada agora, o senhor me travou, né? Mas é essa questão que eu deixo de recado aqui, né? De você fazer o que é bom para você, para todo mundo, e pensa no que a sua mãe, o seu pai, os seus filhos iriam achar a seu respeito. Se eles concordarem com a coisa errada, o teu processo começou errado. Aí já é mais complicado, né? Exatamente. Se todo mundo achar que é normal, alguma coisa nós erramos no processo. Tá certo, então. Fica aí a regrinha de ouro, né? Faça aos outros o que você quer que façam com você. Exatamente. Tá certo. Muito obrigada, então, Marcos Assi, e eu agradeço também a você que nos assiste.
Esse programa está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal do YouTube da TV Senado. E se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma sugestão, entre em contato com a Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.